Boa tarde a todos. Meu nome é Carla Nawati, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e hoje eu estou aqui para compartilhar algumas informações com vocês. Realmente, para mim, é uma honra poder participar desse projeto, porque eu quero poder ajudar, divulgar, esses parâmetros que eu trago aqui para vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu vou estar aqui com vocês falando sobre o neurodesenvolvimento infantil, a fala e linguagem, bem como as intervenções precoces associadas à fala e à linguagem. Bom, gente, com o advento da pandemia, né, infelizmente, nos trouxe um retrocesso para todas as crianças que foram privadas, o quê? De relações sociais, que são tão fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, assim, a pandemia em si colocou as crianças dentro de casa, né? E apesar de ser benéfico no sentido da família se reunir dentro de casa, e isso eu acho um ponto muito positivo, inclusive vou concluir com esse ponto, traz o malefício de não expor a criança a maiores relações, a ter uma maior amplitude, né? Na questão relacional, que ela pudesse desenvolver com mais pessoas dentro da sua vida precocemente, né? Então, até os marcos do desenvolvimento, os marcos esperados do desenvolvimento infantil na primeira infância, foram revistos para poderem atender à demanda pós-pandemia. Então, o CDC, que é o Centro de Doenças lá dos Estados Unidos, mudou esses marcos do desenvolvimento em função da escassez de relacionamentos sociais que os bebês e crianças na primeira infância foram sujeitados durante o processo da pandemia. De qualquer forma, eu vou trazer aqui alguns marcos do desenvolvimento para vocês, para a gente ter como parâmetro, tá? Vou falar mais já já sobre isso. Então, na primeira infância, o cérebro é mais flexível ou plástico, tá? No início da vida, né? Nessa primeira infância, de forma a acomodar uma ampla variedade de ambientes e interações. Então, quanto mais a gente oferta a essa criança, mais ela vai internalizar. Então, ela é como uma esponja, ela vai sugar tudo que tem ao redor dela. Imagens, sons, experiências sensoriais de maneira geral, ela está ali aberta para sugar todos esses estímulos aos quais ela é exposta desde pequena. A neuroplasticidade, que eu acho uma palavra muito importante para eu trazer aqui para vocês, é essencialmente a capacidade de um organismo modificar-se em sua estrutura funcional no decorrer de sua vida, por intermédio de um sistema aberto para aprendizagem, que desenvolve as estruturas cognitivas deficientes ou subdesenvolvidas, melhorando, portanto, o potencial de aprendizado mediado por um processo modificador do ritmo de desenvolvimento, estimulando dessa maneira a autonomia e o autoequilíbrio do organismo. Então, a gente conta com essa neuroplasticidade, que é tão importante para o desenvolvimento humano de uma maneira geral, tá? Então, como eu falei para vocês, quanto mais precoce, mais plástico. Vamos pensar numa massinha? Quando você compra uma massinha numa loja de brinquedo infantil e você abre o potinho, ela está bem molinha lá dentro. É a primeira vez que você usa.
tá? Depois que você usou algumas vezes essa massinha, ela começa a ficar um pouquinho mais dura, né? Um pouquinho menos maleável, não é mesmo? Então vamos pensar que a neuroplasticidade é assim também, o nosso cérebro é assim também. Então, quanto antes, mais precoce, ou seja, a primeira infância, né? O cérebro ele está aberto, ele está assim ávido por experiências, por relações e tudo, e com tudo a criança aprende. Vamos continuar aqui falando então sobre essa definição tão importante que eu trago para vocês hoje de plasticidade cerebral, que é então esse processo que vai modificar o cérebro, tá? Com ampliação e reorganização das redes neuronais, através do processamento de informações que resultam em aprendizagem e memória. Então, é tão importante essa plasticidade cerebral, porque se a gente pensar, vamos pensar que um neurônio é como se fosse esse tripé, tá? Quanto mais experiência, quanto mais informação, mais estímulos a pessoa é sujeita, mais, né, esses prolongamentos vão aumentar e formando novas redes conectivas. Cada uma dessas redes, vamos pensar que aqui fazem sinapses, né? Então, quanto mais tivermos, mais modificações e ampliações e possibilidades de desenvolvimento. Vamos falar um pouco o que são períodos sensíveis, porque nós vamos trazer aí alguns marcos do desenvolvimento, aonde a gente vai ver quais são esses períodos sensíveis. Então, o que são os períodos sensíveis? São os períodos durante os quais um determinado estímulo proporcionado por uma experiência ambiental é esperado, produzindo um impacto máximo sobre o desenvolvimento. Todo o sistema é alterado por experiências ambientais. Devido à pandemia, como eu falei antes, estes períodos sensíveis foram alterados em função da privação do contato social, tá? Então, assim, antes da pandemia, quando as crianças, os bebês, eles iam a jardim da infância, a creche, a parquinhos, a clubes, o que aconteceu com a pandemia? Eles deixaram de ir. Ficaram, então, fechados dentro da sua própria casa, não podendo ir na vizinhança, na casa de outros membros da família, tá? Então, o que acontece, né? Eles foram expostos menos a ambientes diferentes e a estes outros estímulos. Portanto, que esses períodos sensíveis acabaram mudando. Eles foram alongados, ou seja, o que antes acontecia do 0 aos 3 meses, hoje pode acontecer, ou durante o período da pandemia, a partir dos 6 meses, e não mais entre 0 a 3 meses. Então, esses períodos todos, eles foram modificados, sendo jogados mais para frente no desenvolvimento humano. Janelas de oportunidade. Deixa eu voltar aqui. As janelas de oportunidade, aqui ficou sobreposto, né? Deixa eu ver até se eu consigo tirar, para ficar mais bonito aqui para a gente ler. Vou tirar aqui. Pronto. E vamos voltar aqui à projeção. Então, as janelas de oportunidade são idades que a criança está mais propensa a desenvolver determinadas funções e habilidades. Então, são aqueles momentos cruciais que a gente precisa, como entrar no bonde e andar com ele. Então, abre-se ali um período que naquele momento de desenvolvimento infantil, naquela idade específica, abre-se uma oportunidade para um desenvolvimento, para um aprendizado, né?
Abaixo, então, vamos dar uma olhada nessas janelas de oportunidade que geram os marcos de desenvolvimentos típicos de uma criança no que se refere ao nosso tema de hoje, fala e linguagem. Lembrando, gente, desde já, que essas janelas, do mesmo jeito que os períodos sensíveis, do mesmo jeito que os marcos de desenvolvimento, eles foram alterados com a pandemia, tá? Então, não pensem, por exemplo, não se assustem. Puxa, mas o meu filho já tem 9 meses e ele ainda não consegue fazer isso. Mas ele não é fruto da pandemia? Então, joga-se um pouco mais adiante. Eu trago para vocês hoje o que era esperado antes da pandemia, portanto, o que era esperado numa criança naquela idade. Eu vou trazer estas janelas de oportunidade, estes marcos de desenvolvimento para vocês, tá bom? Mas a gente pode pensar que dá para jogar adiante de 3 a 6 meses, em alguns casos, em função dessa privação, como eu já coloquei nos slides anteriores, tá? Do contato social, de estar exposto a estímulos diferentes, em ambientes diferentes, a pessoas diferentes. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses marcos do desenvolvimento, nessas janelas de oportunidade. O que era esperado para uma criança de 1 a 3 meses de idade no que diz respeito à fala e linguagem. Emite sons guturais, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque em todos os slides eu vou trazer assim um plus. Qual é o meu plus, o meu bônus, vamos dizer assim? A estimulação. Então, a criança ainda não consegue, ela ainda não emite som nenhum. Então, como que a gente pode fazer para estimular? Emitir sons em retorno às iniciativas do bebê. Nomear o mundo ao bebê. Então, ele fala assim: "Ah, você faz o mesmo de volta para ele". Ele vai entender que você está junto com ele na relação, que você está prestando atenção nele e que juntos vocês vão desenvolver um diálogo, tá? Vai nomeando o mundo ao redor para o bebê em todos os momentos. Olha que bonita essa luz. Olha essa blusa da mamãe é vermelha. Olha que bonito que é vermelho. Olha junto com o batom vermelho. Então tudo, vocês vão nomeando o mundo para o bebê. Ah, mas o bebê não entende nada. Hum? Será? Vamos nomear o mundo a esse bebê, vamos interagir com esse bebê, vamos responder às iniciativas desse bebê. Em seguida, de 3 a 6 meses, o esperado é que o bebê vocalize quando está contente. Ah, ah, ah. Ele vai vocalizar. Então, o que a gente faz? Novamente, a gente vai emitir sons de volta ao bebê. Então, respeite a iniciativa dele e repita esses sons. Mostre para ele que você está em diálogo, que você está atento e nomeie o mundo ao redor, né? Olha essa cadeira marrom, que bacana! A mamãe está sentada nessa cadeira. Ah, já é o final do dia, filhinho, a mamãe está cansada. Vai nomeando, vai contando, vai falando sobre os seus sentimentos. Como vocês puderam ver, de 1 a 6 meses, o bebê, em algum momento deste tempo, vai emitir sons e vai vocalizar quando estiver contente. Dos 6 aos 8 meses, o bebê começa a rir, sorrir e gritar quando brinca, tá? Aqui, da mesma maneira, a mesma estimulação. Ria de volta, sorria de volta, brinque de volta, converse com ele, pegue os pezinhos dele, coloca aqui na frente dos seus olhos e brinca de achou,
Achou! Nomeie o mundo ao redor. Ai, que pezinho lindo. Cheirosinho que você tem. Veja que o tempo todo eu estou falando em linguagem. Fala. Quanto mais você reproduzir, melhor e maior será, inclusive, o vocabulário desse bebê. Vamos dar uma olhadinha de 8 a 10 meses. O que é esperado? Que o bebê palpe continuamente, melodiosamente, variando a entonação da voz. Ele vai começar a brincar com a sua própria voz, né? De novo, e vocês veem que desde 1 mês até 10 meses, o que nós estamos esperando do bebê? Que ele comece a emitir sons. Vocalize, ria, sorria, palpe, vá alterando a voz dele, né? A entonação da voz. E nós vamos, por outro lado, prestar atenção, mostrarmos que estamos atentos, que estamos ali para responder a essas iniciativas e sempre nomeando. Olha, agora a mamãe está com sede, a mamãe vai beber água. Que delícia essa água, né? Ela traz para mim um conforto aqui na garganta, meu querido. Viu? Dos 10 aos 12 meses, o que é esperado? Que o bebê comece a imitar os sons produzidos pelos adultos. Então, ele começa a fazer tosse e estalar os lábios. Começa um precursor do beijo, né? Do mandar beijos, tá? A gente continua aqui emitindo sons em retorno, nomeando o mundo e mandou beijo, a gente manda beijo de volta. Tossiu. Você está tossindo como a mamãe? Vamos brincar? Dos 12 aos 15 meses, o que é esperado? O jargão constante, recorrendo a vogais e muitas consoantes. Então, ba, 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 lá, pá, ma, né? Utiliza ao menos uma palavra com significado, tá? O que a gente vai fazer agora como estimulação? Dialogar com a criança, nomear os sons que o bebê imita, tá? E que ele emite também. Então, assim, a gente vai começar a dar nomes às coisas que ele próprio está fazendo. Mamá, você está falando com a mamãe, papá, você está chamando o papai, papá, você quer comer, e assim a gente vai dando nomes aos sons que a própria criança emite. Dos 15 aos 18 meses, o que é esperado? A criança comunica recorrendo simultaneamente a gestos e a vocalizações. Utiliza várias palavras com significado, ao menos 4, e utiliza mais de 7 palavras com significado. Então, de 4 a aproximadamente 7, até 1 ano e meio. Mas o meu filho não fala nada e já tem 2. Calma, gente, como eu falei para vocês, esse filho de 2 anos é fruto direto da pandemia, tá? Como eu falei para vocês, os marcos do desenvolvimento avançaram. Isso não quer dizer que a gente, sabendo, tendo consciência, escutando, por exemplo, essa palestra, a gente não possa estimular. Pode e deve. Então, vamos ver como é que a gente pode estimular. A gente pode brincar de telefone com a criança, falando assim, fingindo que é um telefone. Alô, como você tá? Oi, nossa, mas como você tá bonitinho hoje.
esperar o retorno da criança. Então, você conversa com a criança, você vai dialogar com a criança. Ao contar uma história, pedir para a criança fazer os sons dos animais, dos bichos da história. Então, por exemplo, o patinho, ele vai andando junto com os outros patinhos. Quá, 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 quá. Como que faz o patinho? Quá, 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 quá. E assim por diante com os outros animais. Então, dessa maneira, a gente está estimulando a criança a ir desenvolvendo a fala, a linguagem e o vocabulário, ok? Dos 18 aos 24 meses, o esperado é que a criança tente repetir as palavras que são verbalizadas pelos outros. Então, ela imita, ela tenta repetir essas palavras. Como que nós podemos estimular? Dialogar com a criança, nomear o mundo ao redor, continuamos estimulando, fazendo a mesma coisa que fazíamos lá atrás, quando ela tinha apenas um mês. Tá? Vamos nomeando o mundo ao redor, vamos dialogando com essa criança, vamos contando histórias para ela, pedindo para que ela faça e imite os sons dos bichos, perguntar: cadê? Cadê a criança, né? Então, digamos que a criança chama-se Alice. Cadê a Alice? Vamos ver, cadê a Alice? Cobre ela. Achou a Alice? Cadê a Alice? Achou a Alice? Cadê a mamãe? Achou a mamãe? E assim por diante. Dos 24 aos 30 meses, é esperado que a criança junte 2 ou mais palavras para construir uma frase simples, que ela nomeie objetos e figuras familiares, que ela possa falar numa linguagem, desculpa, aqui é um G, numa linguagem habitualmente entendida pela mãe. Como que a gente faz para estimular isso? Contar história para a criança, então sempre ler livrinho, contar história, cantar músicas com a criança, falar com ela, utilizando as palavras inteiras, não mais, né, palavras que não existem ou palavras em diminutivo. Use as palavras corretas para que a criança também se aproprie e internalize essas palavras corretas, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu vou contar aqui para vocês, que eu fiz até com meu filho, é, à noite, depois de ler um livrinho, quando a gente já vai apagando a luz, né, já vai falando naquela voz mais tranquila, mais suave, é contar a história do dia dele mesmo, da criança. Só que, claro, com outros, assim, dando outros nomes. Então, hoje eu vou te contar uma história muito bonita de uma criança chamada Aninha. Né? A gente vai contar, na verdade, a história da Alice, daquele dia. Mas a gente vai falar que é da Aninha. A Aninha levantou cedo, ela foi para a escola, chegou na escola, ela encontrou os amiguinhos, e foi muito gostoso estar ali com os amiguinhos, aí contar algum episódio que aconteceu naquele dia. E é comum a criança até te corrigir muitas vezes. Não, não, não foi assim que aconteceu, foi assado. Então é muito, muito gostoso poder usar desse tipo de estímulo também para que a criança desenvolva a fala e a linguagem. Dos 30 aos 36 meses, é esperado que a criança utilize palavras interrogativas e que utilize 2 pronomes pessoais, eu e ele, eu e você, eles, tá? E também que ela consiga manter conversas simples e que consiga descrever acontecimentos. Como que a gente pode estimular para que tudo isso ocorra? Contar histórias e pedir para a criança completar partes da história com o pensamento dela mesma. Estimular a criança a cantar músicas, fazer rimas, falar com o bebê e utilizar palavras inteiras.
né? Isso também, como eu falei antes, é muito importante. Dos 36 aos 48 meses, é esperado que a criança conheça diversas rimas infantis, canções e anúncios. Com alguma imprecisão, a criança vai conseguir também relatar acontecimentos recentes. Como é que a gente pode estimular? Contar histórias e pedir para a criança completar partes da história e estimular a criança a cantar músicas, fazer rimas e falar para o bebê sempre utilizando as palavras inteiras. Dos 48 aos 60 meses, é esperado que a criança tenha um discurso fluido, claro, fluente, que consiga construir uma frase com ao menos 5 ou mais palavras. Para estimular, a mesma coisa, né, que a gente vem estimulando. Contar história, pedir para que a criança preencha essa história com outras falas, estimular a criança a cantar músicas, a fazer rimas e também utilizar as palavras inteiras para estimular essa criança a falar e a utilizar a linguagem expressiva. A partir dos 60 meses, é esperado que a criança consiga descrever uma sequência de eventos. Também que ela consiga dar uma explicação sobre e para os eventos, ok? Como é que a gente estimula? Apresentar histórias fora da ordem, para que a criança consiga colocar essa história na ordem e contá-la na ordem com começo, meio e fim. Problematizar sobre algum tema específico do interesse da criança para que ela possa desenvolver e estimular a linguagem e a fala expressiva dela. Concluindo, mesmo nos períodos mais difíceis da história, conseguimos aprender e estabelecer maneiras de auxiliar o outro. Não seria diferente, então, na pandemia do Covid-19. Apesar do shutdown, do lockdown, tivemos condições de nos aproximarmos mais de nossos entes queridos e aprender juntos novas formas de ultrapassar as adversidades e as barreiras. Como as relações são essenciais para o desenvolvimento humano, creio que tenha sido um período propício para aproximar as pessoas, principalmente os casais e as famílias com os seus filhos. Desta forma, visando ao desenvolvimento, ao amadurecimento, né? Que tem em si, em seu bojo, todos os marcos do desenvolvimento, todas as janelas de aprendizagem dentro de seus períodos sensíveis. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como falei, sou Carla Nawat, psicóloga e neuropsicóloga, trabalho no meu centro, Sinapse, Centro Integrado de Neuropsicologia e Psicologia, em São Paulo, capital. Aqui estão os meus contatos, tá? Tanto de telefone quanto de Instagram. Gostaria muito de agradecer, especialmente à Associação Beneficente Sírio-Libanesa, por esta oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar todas essas informações, esses marcos do desenvolvimento. Espero que lhes seja muito útil e eu estou à disposição. Tá? Se quiserem entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, deixo um beijo muito carinhoso a todos.